Em partes remotas do mundo, doenças ainda desafiam os avanços da ciência. No coração da África Ocidental, um vírus silencioso e mortal tem sido uma ameaça constante para milhões de pessoas. Conheça a febre de Lassa, uma doença viral que há décadas assola essa região. E entenda os desafios que os cientistas enfrentam para criar uma vacina que possa proteger os mais vulneráveis. Meu Deus do céu, eu sou muito locutor do Discovery Channel. Mas enfim, vamos continuar aqui. A febre da Lassa, ela é transmitida por roedores. Mas o seu impacto é devastador para os seres humanos, com uma taxa de mortalidade que pode chegar até 30% em casos graves. A doença ela continua sem uma vacina eficaz porque o povo é vagabundo. Mas por quê? Por que será ainda que depois de tantas e tantas décadas de pesquisa intensa, ainda não conseguimos imunizar toda a população? A febre de Lassa é causada pelo vírus Lassa, que é um membro da família dos arenavírus. Ele se espalha principalmente por meio da urina e fezes dos roedores mastomes, que vivem próximos a áreas habitadas pelos seres humanos. A infecção ela ocorre quando a pessoa entra em contato com esses resíduos ou consome certos alimentos contaminados. Os sintomas iniciais podem parecer com os de uma gripe comum. Febre, a dor de cabeça e a fraqueza pode estar incluída, mas à medida que a doença avança, pode provocar hemorragias internas, falência de órgãos e até a morte. Estima-se que 100.000 e 300.000 pessoas sejam infectadas anualmente, com centenas de mortes. Sentiram minha falta, né? Sentiram a falta do meu rostinho lindo, tá? Não precisa dizer. A criação de uma vacina para o vírus da Lassa, ela é muito complicada e muito complexa. Ainda mais por causa que ela é um vírus que constantemente está sofrendo mutações. É muito difícil você fazer uma vacina para diferentes mutações que aparecem ao longo do tempo, que faz o ser humano falar assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? E também, precisa de muito dinheiro. E um dos problemas que mais afeta a questão da criação dessa vacina é a sua localização. Por quê? Sabe por quê? Eu vou te explicar um pouquinho. Porque o vírus está lá na casa do caralho. E por causa disso, isso daí está influenciando muito a questão da criação de uma vacina para esse vírus. Isso daí está causando muito problema. Ainda mais por causa que o seu impacto em países desenvolvidos limita a questão da progressão para poder fazer com que ele seja muito reconhecido e que crie uma vacina para essa doença específica. O grande problema do vírus da Lassa é a questão dos seus testes e dos seus dados, que são muito limitados e possuem muita falta na questão de pesquisas, na questão de trabalhos. Isso daí está faltando muito para as pessoas. Para desenvolver uma vacina, você precisa de saber se ela é segura, se ela é boa, se ela precisa de mais de infraestrutura e assim por diante. Você precisa saber dados, você precisa saber pesquisa sobre aquela área para você saber se ela precisa de mais infraestrutura. E sabe qual que é o spoilerzinho que eu já te dou? Não tem infraestrutura pro vírus da Lassa, nenhuma, porque ninguém está se importando com o vírus que está lá longe e não está aqui. Mas agora, pensando bem, como que seria o processo para você criar uma vacina pro vírus da Lassa, certo? Vamos começar assim, vamos criar uma historinha simplificada aqui. Vamos dizer que temos 3 cientistas que vão começar a estudar essas 3 maneiras que eu vou falar agora para vocês de criar uma vacina em si, tá? Adriane, né, nossa professorazinha linda, Jojo Todinho e Valesca Popozuda, 3 cientistas natas e perfeitas. Existem atualmente 3 tipos de vacinas diferentes, 3 tipos de maneiras de você se aprofundar numa vacina. A primeira seria a vacina de vírus inativo. O vírus seria pego e em laboratório seria morto e deixado ele inativado. E assim colocaria ele numa vacina para fazer o que o nosso corpo aprende a criar anticorpos para esse vírus. E esse vírus não vai causar problema para a gente porque ele é um vírus morto. E o nosso corpo só aprenderia como que vai aprender a preparar os anticorpos, como que iria fazer as pessoas aprenderem a se defender sozinhas, já que o nosso corpo ia criar a própria receita. O número 2 seria a vacina de vetor viral. Utilizando um vírus inofensivo, como um adenovírus, cientistas introduziriam, falei certo agora, né? Colocariam o vírus da Lassa em um vírus inofensivo e colocariam no nosso corpo combater esse vírus, fazendo com que o corpo ele enfrente o vírus, que é muito mais fraco do que ele, mas fazeria com que o corpo ele aprende a reagir e combater esse vírus.
E em terceiro nós temos vacina de RNA mensageiro, que é o mais comum e o mais utilizado hoje em dia, porque ela não apresenta muitas consequências para o ser humano. Utilizar um vírus real, ele utiliza uma sequência genética que vai instruir o nosso corpo a saber como criar essas receitas. Digamos assim, que em vez de eu tacar o meu inimigo no meu corpo para fazer meu corpo como reagir e criar, eu vou dar uma mensagem para o meu corpo e eu vou entregar uma receita para ele enorme, para poder ele aprender a como combater isso. Digamos que essas 3 cientistas, muito famosas ainda por sinal, resolvem fazer uma vacina. A mais apropriada seria a vacina de RNA, que utiliza a mensagem, a receita para a pessoa criar a vacina em si e não utiliza a questão de fazer nosso corpo ter que reagir com aquela luta e sofrer as consequências. A questão de usar um RNA mensageiro também é muito utilizada em questão na Covid-19. Foi uma das maneiras mais utilizadas e a maneira que foi decidida de ser feita a vacina. Considerando o fator de risco, o fator de como produzir uma vacina, essa é a melhor forma possível de vocês criar uma. Então essa seria a melhor escolha de acordo com a Jojo todinho, né? A criação fácil, tá na tecnologia, você tá lá quietinho na sua, tá fazendo vídeos da maneira que você quer, mas o problema vem a partir dos testes que você tem que fazer depois. Temos 3 etapas de teste, tá? 3. Primeiro a gente vai fazer o vírus em um laboratório. O laboratório vai começar a estudar, vai estudar o RNA, vai estudar a produção e assim por diante. A partir da segunda fase, vai testar em animais. Ratos de laboratório, já que o seu transmissor é um rato, vamos testar no rato, tá? E também tem a questão dos primatas, que é o animal mais perto da gente, já que a gente, de acordo com a ciência, veio através dos primatas. Esses testes estão sendo feitos para garantir a segurança, para a gente ter certeza que a gente já pode começar a testar em humanos e ver se vai estar tudo certo, senão a gente ou vira um jacaré ou a gente toma no nosso rabo. A terceira fase seria em humanos, já seria na gente. A gente começaria primeiramente com um grupo pequeno de pessoas para que vão se voluntariar. São pessoas saudáveis, pessoas que estão tranquilas com a sua saúde, paz, numa boa, que não tá fumando, né, Juliana? Eu sei, tá? Tô de olho em você aí. Agora, se a professora vir falar aqui sobre Doritos, eu não tenho o que dizer não, viu? Já a parte 2 seria em maior quantidade de pessoas olhando e observando a questão da reação, de como que vai reagir a vacina no corpo dessas pessoas. E na fase 3, para finalizar, vai começar a distribuir vacina para todo mundo. Vai todo mundo tomar vacina que nem HIV passando no carnaval. Vai todo mundo tomar a sua vacina bonitinho.